Estávamos retornando à noite da casa da minha mãe. Meus pais haviam marcado um jantar para comemorar seus 45 anos de casados. A festa foi boa. Reencontrar a família é sempre bom. Mas confesso que de uns tempos para cá, atravessar a cidade para visitar eles se tornou um tormento. A violência da cidade era o nosso maior temor. A noite era um borrão de luzes e medo. Na linha vermelha, no Rio de Janeiro, de repente nosso carro foi cercado. Tudo aconteceu muito rápido. Homens apareceram com metralhadoras com gritos. O pânico congelou meu sangue. Naquele instante, eu, meu marido Carlos e nosso filho Pedro tivemos nossa vida suspensa por um fio. Metralhadoras foram apontadas para nossa cabeça. Homens gritavam para que nós saíssemos do carro. Os bandidos queriam roubar o carro novo que Carlos havia comprado recentemente e ainda estava pagando parcelado. Carlos, tremendo, tentava tirar o cinto de segurança quando um dos assaltantes, irritado, bateu com força o cano da arma na cabeça dele. Eu e meu filho ficamos horrorizados. Eu puxava Pedro pelos braços tentando nos afastar do carro, enquanto Carlos passava a mão na cabeça, sentindo o sangue escorrer pela testa. Ficamos ali, paralisados, vendo os marginais levarem nosso carro, mas pelo menos estávamos salvos. O horror daquele trauma não foi apenas um susto. Foi a gota d'água, o ponto final na nossa história no Brasil. A decisão estava tomada. Iríamos embora. Meu nome é Ana e vou contar um pouco da minha história para vocês. A noite foi intensa. Polícia, delegacia, hospital. Carlos tomou 4 pontos na cabeça. Com certeza a ferida iria cicatrizar, mas o susto e a dor da violência sofrida iriam ficar marcados para sempre em nossas memórias. Naquela madrugada, Carlos estava calado. Vi meu marido ali, na minha frente, completamente arrasado. Não era só pelo carro que havia sido roubado. Era por causa da vida de anos de esforço, se obrigando a viver num país onde não oferecia nenhuma segurança, mesmo com altos impostos pagos, obrigatoriamente todos os meses. Que tipo de vida era essa que estávamos fadados a viver? Carlos ligou o laptop, tentou rastrear o celular, conseguiu alterar senhas de e-mails, redes sociais, mas assim que tentou acessar a conta do banco, não teve sucesso. Ligou para o serviço de emergência e soube que os bandidos haviam raspado a nossa conta. Não tinha sobrado nem um centavo. Todas as nossas economias, tudo havia sido perdido. Eu comecei a chorar. Anos de luta para podermos juntar dinheiro para comprar nosso apartamento. Tudo perdido. O luxo da vida de antes contrastava brutalmente com a incerteza do futuro. Foi quando Carlos disse: chega, para mim já deu. Não quero mais viver nesse país. Não quero isso para mim, nem para minha família. Sua voz era um clamor. Era o desespero de ver sua vida totalmente nas mãos de marginais. A decisão estava tomada. E eu apoiaria meu marido. Passamos a procurar um país longe dessa bagunça toda, e Portugal era o destino mais viável. Chamei Pedro, nosso filho de apenas 8 anos, e com um coração apertado, tentamos explicar. Filho, vamos nos mudar para um lugar onde a gente vai poder brincar na rua sem medo. A motivação era simples e desesperada. Fugir da violência, buscar a paz que o dinheiro não podia mais comprar. Poucos dias depois, nosso apartamento, antes um símbolo de conforto e sucesso, era um labirinto de caixas de papelão. Decidimos levar só o que era mais importante e nos desfazer de todo o restante. Tive que abrir mão de roupas, objetos pessoais, móveis, tudo que fazia parte da minha história de vida. Para levantar algum dinheiro, organizamos um bazar. Pensei que seria um momento de apoio, mas se transformou no bazar da vergonha. Familiares e conhecidos circulavam, examinando nossos pertences, nossas memórias, com olhos de abutre. Primas que antes elogiavam minhas roupas agora verificavam milimetricamente buscando um defeito para poder se beneficiar do nosso desespero. Eu lembro de você usando essa blusa. Sempre te achei linda nela. Mas Ana, essa blusa tá com a costura solta. Faz um descontinho, vai. Ou então, Ana, eu estava mesmo querendo trocar
Minha mesa de jantar. Sempre gostei dessa mesa. Mas olha, ela tá aqui com um arranhão. Não dá pra fazer mais barata? Cada proposta seguida de uma pechincha e uma facada. Nunca senti tanta humilhação. A mesquinharia de quem deveria nos apoiar doeu mais do que a perda material. Era a traição social, o abandono de quem chamávamos de família e amigos. Vizinhos com quem eu não tinha muito contato foram mais compreensíveis do que certas pessoas da minha família. Chegavam, olhavam os produtos e compraram sem barganhar. E ainda nos davam força, desejando boa sorte. Nessas horas eu percebi que mais valia um vizinho honesto e decente do que um familiar que dava um sorriso falso e que no fundo se alegrava com o nosso desespero. Finalmente, o dia da entrega das chaves. O apartamento estava vazio, um eco de tudo o que fomos e que não éramos mais. Eu e Carlos nos olhamos, trancamos a porta e deixamos para trás uma vida inteira. Não tínhamos mais nada, a não ser um ao outro e a nosso filho. Carregávamos apenas a esperança e o amor da nossa família. Aquele foi o corte definitivo com o passado e a descoberta de quem realmente torcia por nós e estaria do nosso lado. A chegada a Portugal foi tensa. A fila da imigração no aeroporto parecia interminável. Cada carimbo no passaporte de alguém à nossa frente era um misto de alívio e ansiedade. E se não nos deixasse entrar? O medo de ser barrado era nítido. Eu e Carlos fingíamos tranquilidade. Era apenas uma família tirando férias na Europa. Treinamos em casa as possíveis perguntas para estar tudo na ponta da língua e não vacilarmos. Quando o oficial finalmente carimbou nossos passaportes com bem-vindos, o alívio foi tão grande que minhas pernas tremeram. E finalmente, estávamos dentro de Portugal, dentro da Europa e longe do Brasil. Mas a realidade do recomeço foi um soco no estômago. Após os primeiros dias no hotel, fomos procurar um apartamento. Para nossa surpresa, tudo o que encontrávamos era velho, ou era no subsolo, onde eles chamavam de cave. E os valores, muito acima do que havíamos pesquisado. Apartamentos de um quarto, a partir de 1.000 euros, fora as exigências com pagamentos adiantados, comprovante de renda em Portugal e fiador. Tivemos que alterar nossos planos, e nosso primeiro lar era um quartinho minúsculo e caro, onde nós três nos espremíamos. O dinheiro, que já era pouco, evaporava. Eu olhava para aquelas paredes apertadas e sentia o desespero. Em minha mente, me lembrava da humilhação do bazar. Vendi tudo o que eu tinha por uma bagatela, para agora estar ali dentro de um quarto minúsculo, cheirando a mofo. E me perguntava, trocamos uma vida de conforto por aquilo, mas eu não podia demonstrar fraqueza. Meu marido e meu filho precisavam de mim. Eu tinha que ser equilibrada e forte. A adaptação era difícil, a pressão financeira esmagadora. Eu não podia deixar tudo nas costas de Carlos. Começamos a busca por emprego. Eu, com minha experiência em gestão, e Carlos, um engenheiro qualificado. Com certeza conseguiríamos logo encontrar empregos nas nossas áreas. Eu e Carlos enviávamos dezenas, centenas de currículos. As respostas eram raras e desanimadoras. Negativas secas ou propostas ridículas, que não pagavam nem o aluguel do nosso quartinho. A desvalorização profissional era constante. Era como se toda a nossa bagagem, todo o nosso conhecimento, não valesse absolutamente nada. O isolamento também nos atingiu em cheio. A cidade parecia hostil, fria, e para nossa surpresa, a maior exploração vinha de outros brasileiros, que se aproveitavam da nossa vulnerabilidade. A solidão era uma companheira constante. Não tínhamos uma rede de apoio, ninguém a quem recorrer. Estávamos por nossa conta. Uma noite, atingimos o fundo do poço. O jantar era macarrão com o último ovo, que dividi por nós três. Carlos olhou para o prato e desabafou, o desânimo estampado no rosto. Será que fizemos a coisa certa, Ana? Acho melhor eu aceitar o emprego de garçom. Eu vi uma placa ali no restaurante lá, perto da estação do metrô. O olhar do meu marido era de tristeza total. Eu tentei ser forte, engoli o choro e disse para Carlos ter calma.
pois as coisas iriam melhorar. Mas por dentro, eu estava em pedaços. A lembrança da nossa vida no Brasil, do assalto, de tudo, parecia uma miragem distante. Estávamos perdidos. Foi então que decidi que não podia mais esperar. Se o mercado não reconhecia minha formação, eu criaria meu próprio caminho. Mandei meu currículo para uma vaga para limpeza e logo fui chamada. Aceitei um emprego na limpeza de hotéis. O salário era mínimo, mas era um trabalho honesto. Tinha ajuda de transporte e um plano de saúde básico. Me agarrei a essa oportunidade. Melhor trabalhar em algo honesto e trazer dinheiro para casa do que ficar aguardando um emprego dentro da minha área e passar fome. O trabalho era duro, exaustivo, mas em cada chão que eu limpava, em cada cama que eu arrumava, eu encontrava paz. Era o primeiro passo. A recuperação da nossa dignidade através do esforço. E a minha atitude contagiou o Carlos. Mesmo sem dinheiro, eu ia trabalhar confiante e com um sorriso no rosto. No hotel, eu conheci outras pessoas também imigrantes, todas com histórias similares de recomeço. Eu voltava para casa e contava tudo para Carlos, principalmente de casos que após um tempo haviam tido sucesso. Pouco tempo depois, ele, com sua qualificação de engenheiro, foi finalmente contratado por uma empresa de telefonia. O salário não era de um engenheiro sênior, mas para nós era uma fortuna. Foi um milagre. Sentíamos um alívio profundo, como se finalmente a maré estivesse virando a nosso favor. A sua competência antes ignorada foi finalmente reconhecida. Carlos começou a trabalhar, pegando os projetos mais simples e básicos, mas logo a seguir foi colocado numa vaga para projetos maiores envolvendo clientes de empresas importantes. Com alguma estabilidade financeira, começamos a procurar um lugar melhor para viver. Encontramos um anúncio de um apartamento antigo, pequeno, mas com 2 quartos. A senhoria, Dona Manuela, era uma viúva portuguesa, uma senhora muito querida, que nos tratou com uma bondade que há muito não víamos. O apartamento precisava de reformas, mas eu vi o potencial que ele oferecia. Sim, teríamos que fazer uma boa reforma, mas o valor do aluguel e a localização valiam muito a pena. A sorte e a bondade daquela senhora foram um presente do destino. Perto do prédio, tinha uma estação de comboio, uma boa escola para o Pedro, padaria, supermercado. Era a nossa chance. Nos mudamos e colocamos as mãos na massa. Eu, Carlos e Pedro, juntos. Trocamos lâmpadas, lixamos, pintamos paredes. Era um trabalho duro, mas cada gota de suor transformava aquele lugar no nosso espaço, no nosso lar. A reconstrução da nossa casa era a reconstrução da nossa vida. Carlos chegava do trabalho cansado, mas sempre com disposição para fazer algum reparo no apartamento que tentávamos transformar em nosso lar. Aos poucos, através do nosso esforço conjunto, íamos fazendo os reparos em cada cantinho e deixando tudo ajeitado. Lembro de uma noite em especial. Cheguei do trabalho de limpeza, exausta, mas não derrotada. Carlos me abraçou na porta. Olhamos para o quarto do Pedro e o vimos dormindo tranquilo, seguro, no seu próprio espaço. O plano de saúde que meu emprego simples nos deu nos trazia uma paz de espírito que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. Tínhamos o essencial. O medo tinha finalmente ido embora. Os meses passaram. Nos estabelecemos. Carlos cresceu na empresa. Eu aprendi muito com a gestão do meu próprio tempo e esforço. A amizade com a Nossa Senhoria se tornou um laço familiar. Conquistamos uma estabilidade que parecia impossível. Hoje, olhando o pôr do sol na ponte 25 de abril, com Carlos e Pedro ao meu lado, eu entendo tudo. Não temos o luxo do passado. Não temos o carro do ano, nem o apartamento de capa de revista. Mas temos segurança. Temos união. Temos dignidade. A violência no Brasil nos tirou tudo, mas Portugal nos deu a chance de reconstruir a vida com as nossas próprias mãos. E aqui, a única coisa que nos cerca é a paz. E essa, meus amigos, é a maior de todas as riquezas. Se você gostou desta história e se conectou com a nossa jornada, deixe o seu like e siga o nosso canal.
Queremos compartilhar mais histórias de superação e esperança com vocês. Muito obrigado por nos ouvir.